quente aí atrás, né? Não. Porque tá mais quentinho. Eu vou ver todo mundo ficar hoje pra trás, né? Mas tá bom. Se você quiser vir mais pra frente, pode vir. Não tem problema não. Vou fazer o seguinte. Fique em pé onde você tá. Eu queria que você procurasse alguém que você não conhece. É um pouco difícil assim procurar quem não conhece, porque a gente sempre tem muito visitante, então sempre tem alguém que a gente não conhece, né? Eu queria que você fosse lá e abençoasse, desse um abraço para pessoa que você não conhece, tá? Acolha. Diga que ela é bem-vinda, Deus abençoe a vida dela. Tudo bom? Aproveita que você está de pé, aí pega a pessoa que você conheceu agora e vem trazendo mais para frente. E você? Que eu não conheço. Vem, gente, vai pra frente, eu fico tão longe, eu me sinto muito só. Eu não fui pra ação esse final de semana, minha mulher me deixou só. Fiquei um mal abandonado, com duas de menor pra criar. Pode sentar, gente. Vamos fechar nossos olhos, fechar nossas cabeças por um instante. Senhor Deus e Pai, queremos, Senhor, agradecer, Senhor, por estarmos aqui, ó Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu és um Deus tremendo, Deus maravilhoso. Te pedimos, ó Deus, que o Espírito que revela todas as coisas, traga a revelação da Tua palavra, traga a revelação de quem Jesus é. Que Ele é o Verbo vivo. E que esse verbo, essas palavras possa transformar a nossa caminhada, possa moldar a nossa mente conforme a mente de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, Paulo em Romanos, ele escreve a carta a Romanos, para fazer a saudação. Capítulo 1, capítulo 2, ele começa a falar a respeito do pecado dos judeus, do pecado dos gentios, dos romanos, né? E ele começa a falar ali, igualando todo mundo, né? Dizendo que todos pecaram, né? Todos foram destituídos da glória de Deus. E aí depois ele fala 9, 10, 11, ele está falando a respeito da restauração, tanto da salvação do judeu como do gentio. E Paulo escreve a Romanos por causa de algumas confusões ali entre judeu e gentio, né? Algumas desavenças com os judeus. Sempre Paulo está falando a respeito disso com os judeus, né? De que a respeito da lei e da graça, a respeito de que não precisa mais dos rituais, né? E no 12, que é o que eu quero estar conversando hoje, no capítulo 12, ele fala a respeito do culto racional, né? Ele começa dizendo: portanto, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o vosso culto racional. E não vos moldeis ou vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Normalmente a gente para por aí, mas eu quero estar lendo o restante. É Romanos 12.
Romanos 12, o 3, tá? Ele continua, não é outro assunto, não é outra coisa, ele está continuando ainda, tá? Por quê? Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo, em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou quem ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com diligência, dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. No 9, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Partilhai a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. No 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com os que são humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não os vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso aqui não está isolado no começo do capítulo 12, tá? Ele fala por quê e continua, está falando. Então assim, Paulo, ele vem falando da salvação dos gentios e tal, e aí ele começa a falar no 12 a respeito do culto. Ele começa a falar no 12 a respeito da entrega do corpo, a entrega de si mesmo, a se entregar. Então ele vem alinhando. Ele vem falando que todos pecaram, ele vem falando que existe a salvação por judeus e por gentios, né, que Jesus veio para os dois, que não é segundo a graça, não é segundo a lei. E ele fala que no 12 ele vem e diz, olha, o culto. Então ele está falando a respeito do relacionamento da comunidade, ele está falando a respeito do corpo. Então ele pede, rogo-vos, né, peço a vocês encarecidamente, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. Peço encarecidamente que vocês, aí vem, não se orgulhem, sejam amáveis, sejam hospitaleiros. O capítulo 12 em si, Paulo está alinhando uma comunidade. Ele está mostrando que a cerimônia, ou culto, né, o culto cerimonial, ele não é tão importante quanto o culto racional, que é o culto da entrega da sua vida, a entrega das pessoas para a comunidade, para o próximo. Então a mesma coisa que Jesus prega nos evangelhos, Paulo está trazendo aqui em Romanos, para aquela igreja em Roma. A igreja queria voltar de novo para os seus rituais, a igreja queria voltar de novo para a sua religião,
a sua religiosidade. E ali os judeus queriam trazer de volta a sua prática, né? E o gentio também não sabia o que era aquilo. Mas uma coisa eles tinham em comum, porque tanto o judeu como o gentio que praticava os cultos pagãos, o culto sempre foi entregue. Os judeus entregavam o cordeiro, matavam, faziam, tinha um sacrifício de oferta, né? Tinha uma série de coisas. O pagão também. Quando eles são convertidos, o que acontece com aquela igreja? Mesmo que eles estão saindo daquela prática, eles querem trazer essa mesma prática para dentro do culto a Deus, vamos dizer assim. Só que a proposta de Jesus do Evangelho não era religião, não era religiosidade, não era a prática de rituais. A proposta de Jesus para o Evangelho era a comunhão entre os irmãos. A proposta de Jesus para o Evangelho era amor fraternal, era uma caminhada em comunidade. O que acontecia com os romanos, a igreja de Roma, acontece conosco hoje. Nós vivemos práticas de rituais. Nós vivemos essas práticas de ir ao domingo no culto, de ir num culto de oração, de frequentar uma casa de oração, de frequentar um morro, né, um monte de oração, de frequentar uma casa, né, um profeta, e a gente vive dentro de alguns rituais. Muitas vezes a gente até sai, né, como alguns aqui, saímos de alguma igreja, e a gente não concordava com alguns rituais, ou a forma que alguns rituais desses estavam sendo feitos. Mas se nós não mergulhamos no Evangelho de Jesus, nós vamos voltar para a mesma prática de rituais, sem perceber a essência que é o Evangelho de Jesus. Porque foi isso que aquele povo aprendeu, era isso que eles sabiam fazer. Foram ensinados desde pequeno, desde crianças, foram doutrinados desde crianças a manter uma prática ritual. E o culto para eles era isso. Era uma entrega de um cordeiro ou a entrega de um sacrifício qualquer. Eu não sei o que é culto para a gente, né? Mas a maioria de nós tem como culto um formato de que a gente abre o culto com oração, depois vem um louvor, depois vem uma oferta, depois vem um aviso, depois vem a pregação, depois tem a saudação e uma vez por mês a gente ceia e pronto. E a gente chama de culto. Mas o que Paulo está falando em 12, dizendo assim, culto não é isso. A entrega não é essa. O culto é o amor fraternal. O culto é amar uns aos outros. O culto é estar uns com os outros. O culto é servir uns aos outros. O culto é não achar que você é melhor que ninguém. O culto é não achar que existem níveis de hierarquia dentro da comunidade, onde pessoas são mais importantes que outras. O culto não é isso. O culto não é o que nós estabelecemos como estrutura que nós chamamos de igreja. E esse não é o culto. Paulo está dizendo que o culto não é quando você se reúne em templos. O culto é quando você percebe quem está do seu lado. O culto é quando você percebe as necessidades daqueles que caminham com você. O culto é quando você percebe e conhece quem está do teu lado, quem senta do teu lado. Paulo estava chamando a atenção para os judeus e para os romanos ali, de que o culto não fazia diferença entre judeus e romanos. O culto é perceber que todos nós somos iguais. O culto é perceber que não é a minha função, como ele diz assim, se você é profeta, seja profeta, se você é mestre, que seja mestre, que faça assim, se você dá, que dê com abundância, se você faz, não são as funções que nos separam. E o culto é perceber que cada um tem uma função, a medida da fé, a medida que foi dada para cada um. E nós percebemos que o que Paulo está colocando como culto apesar das nossas funções dentro da comunidade, nós não vamos nos orgulhar de algumas posições, nós não vamos almejar posições,
Nós não vamos subjugar pessoas, porque a hierarquia dentro das comunidades evangélicas só serve para isso, para subjugar as pessoas, fazerem ou líderes ou liderados, né? Ou você é líder ou você é liderado. É isso que resume a nossa vida de comunidade. Uns são maiores, líderes maiores, outros são liderados menores. Mas o culto que Paulo está mostrando aqui em Romanos 12, está falando: apresente os vossos corpos, porque vocês são iguais a todo mundo. Apresente os vossos corpos, porque nós somos todos iguais. Não vamos pensar, é razão, é mente, não vamos pensar que nós somos mais do que ninguém, nem vamos pensar que nós detemos a verdade, nem vamos pensar que nós somos melhores. Para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos ter uma mudança de comunidade, de pensamento em comunidade, de vida em comunidade. Temos que ter uma mudança de culto. E perceber que o nosso culto não começa às 5 horas da tarde. O nosso culto começa às 7, quando a gente sai daqui. Pode ser que ele comece às 5, quando a gente percebe quem está aqui dentro. E a gente se preocupa com quem está aqui dentro, e existe esse amor entre nós, esse amor fraternal. Mas é ter de paz com todos. E todos quer dizer todos. É amar os nossos inimigos. Esse é o verdadeiro culto que Paulo está colocando. Então, vamos desacostumar, vamos desintoxicar e achar que a gente está vindo para o culto das 5 da tarde e a gente veio prestar um culto a Deus. Nós prestamos o culto a Deus quando nós fazemos tudo isso aí que está a partir do 3. Isso é prestar um culto a Deus. Porque Deus não está precisando das nossas canções. Deus não está deprimido num canto de parede, esperando que a gente cante para ele se alegrar. Deus não está precisando da gente para servir, porque se ele quiser ele faz. A Bíblia diz que ele é onipotente. Onipotente quer dizer que ele pode fazer qualquer coisa, a hora que ele quiser e quando ele quiser. Então vamos perceber que é privilégio nosso estar uns com os outros. Não é simplesmente o privilégio nosso de fazer parte de uma igreja, mas é o privilégio nosso de estarmos uns com os outros, para que a gente possa exercer o culto do que Paulo está falando aqui. Porque se a gente entra e sai das nossas igrejas, isso não é culto. Nós não participamos de culto. Nós não celebramos o culto. Nós não entregamos culto nenhum. E isso à medida de cada um. À medida da fé de cada um. E o servir o próximo, é para isso que servem os dons, né? É para servir. É para servir o outro. É para se preocupar com o outro. Então, se Deus revela alguma coisa para você, é porque Deus se preocupa com a outra pessoa. Porque Ele não vai revelar coisas de você, vai revelar coisas de outros. Então é porque Ele se preocupa com outros. A vida comunidade, a vida em comunidade, a vida em comunhão, ela é o nosso verdadeiro culto. Porque é onde nós exercemos os nossos dons, os nossos talentos, é onde nós nos colocamos à disposição do outro. Esse é o sacrifício vivo. Não vem primeiro eu venho em segundo lugar, vem primeiro o próximo. E está atento ao próximo, está percebendo o próximo. E o próximo não é só quem está aqui dentro, o próximo é quem está lá fora. Porque a nossa vida precisa ser uma vida de culto. Nós nos acostumamos a reuniões semanais, e nós demos o nome disso de culto. Nós nos reunimos, celebramos, nós cantamos, nós louvamos, nós oramos. Muitas vezes oramos até pelas pessoas que vêm aqui na frente, com algum pedido, alguma coisa. Mas isso se diz respeito ao momento da reunião. Eu não sei você, mas às vezes eu falo de mim.
Depois que termina a reunião, eu não vou conversar com a pessoa que eu orei, perguntar, eu vou ficar a semana orando por você, vou orar, vou me dedicar pelo seu problema e estar orando por você e tal, e quando a situação mudar, você me fala que eu vou estar orando por você. Eu não sei se você faz isso com as pessoas que vêm aqui na frente. Eu não faço, e preciso fazer. Mas porque a gente se acostumou com o formato. Não, nós vamos orar aqui pelo pessoal que vem na frente na hora do culto. Vamos mudar, vamos transformar a nossa mente. Vamos mudar a nossa forma de pensar e pensar além das quatro paredes. A gente fala muito fora das quatro paredes e vê ações fora das quatro paredes, mas a nossa mente ainda está dentro das quatro paredes. A nossa cabeça ainda é muito dentro das quatro paredes. E não sai. E às vezes a gente faz coisas aqui, fala como eu pedi para falar, no começo, fala com quem está visitando e tal. Mas a gente precisa falar e dar um empurrãozinho para você falar e tudo, e se não for nesse momento? Como é que nós somos, como diz, está lá escrito, que a gente acabou de ler, hospitaleiro, acolhedor. Faz parte do culto racional. Não vamos nos travar, porque nós nos acostumamos às reuniões e aos modelos de reuniões. Não vamos chamar isso de culto, só porque nós frequentamos a igreja. Não vamos chamar as reuniões se é só para a gente cantar e ouvir uma palavra e... Não vamos chamar isso de culto, porque culto é quando nós nos entregamos para outro. Essa é a entrega do culto. Esse é o sacrifício do culto. Esse Paulo está falando. Então, dentro daquela comunidade, onde as pessoas estavam acostumadas com a religião, acostumadas a ir em determinado horário, determinado dia, ao templo, entregar a oferta, fazer um sacrifício. As pessoas estavam acostumadas a ir a uma reunião onde um sacerdote iria entrar no santo lugar para pedir pela vai sair. Expiação, né? Expiação. Pronto. E aí o sacerdote ia lá interceder pelo povo. Onde as pessoas estavam acostumadas com isso. E aí vem Jesus com o evangelho dele que tira tudo isso daí. Que coloca a atenção toda no próximo. Toda nas pessoas. Não é da noite para o dia, não é tão fácil. Que se desprograma e reprograma agora aos moldes do Evangelho. Mas é uma prática que nós precisamos ter. Uma prática diária. É uma prática diária. Nós não queremos mais fazer uma carreira. Como a gente vai falar, não, você primeiro vai ser líder disso, depois ganha o título de diácono, depois presbítero, depois pastor, depois apóstolo, depois patriarca, depois vice-querubim, e vai, e você vai seguir carreira. Vai querer ser Deus, Aí vai ser Lúcifer, Mas a comunidade não é para se fazer carreira, a comunidade não é para se fazer sucesso, a comunidade não é para se gravar CD e se ter agora uma nova profissão. A comunidade, ela não serve para ter um novo ramo. Não teve sucesso no trabalho, foi ser pastor. Não teve, isso vai ser alguma coisa. Mas é a gente perceber as nossas vocações, a gente perceber a vocação da comunidade, é perceber o chamado da comunidade. Agora há pouco, antes do culto, estava conversando com o Roberto, instituições nunca teve chamado de Deus. Instituição nunca teve um chamado. Quem tem chamado, quem tem propósito são pessoas, não são organizações. E se a gente não aprende a conviver
com uma organização chamada Igreja Evangélica, nós vamos misturar o chamado pessoal com o chamado que não existe, né, da instituição. Porque o chamado é chamado de pessoas. E a organização da comunidade, a organização do corpo, ela serve para apoiar o chamado das pessoas. Tudo em prol do reino de Deus. Não é em prol da bandeira de uma igreja, mas em prol da bandeira do reino de Deus. Então, cada um, isso Paulo diz, cada um à medida da sua fé, cada um com o seu chamado, cada um com o seu propósito, cada um com a sua vocação. E quando nós nos juntamos como comunidade, nós vamos servir uns aos outros com essa vocação, com esse chamado. Um apoiando ao outro, é assim que funciona o corpo, né? Funciona o corpo, né? Então somos muitos e fazemos parte de um só corpo, é isso que Paulo diz. E nós precisamos perceber que esse corpo, ele não se limita a uma instituição. Esse corpo não se limita às quatro paredes. Esse corpo é muito além disso. E por falar em corpo, como é que a gente pode definir quem é do corpo e quem não é? Como é que a gente chega assim na rua e olha assim, poxa, esse aqui faz parte do corpo, esse aqui não faz? Com exceção de um pastor aí que escreveu um livro, que disse que ganhou o dom do livro da vida. Ele olha para a pessoa e disse se a pessoa está ou não escrito no livro da vida. Só ele, nem Jesus sabe, só ele. Ele e Deus. Mas a gente não percebe, não dá para identificar quem é e quem não é. Por isso que o Evangelho se trata da nossa comunhão com Deus e da nossa obediência a Deus. Nós não podemos limitar o corpo. Porque é muito fácil quando a gente chega e diz, não, peraí, eu estou servindo, eu estou ajudando, eu estou me doando, eu estou dando a minha vida e tal, pelos irmãos aqui. Nós não sabemos quem faz parte do corpo e quem não faz. Então não se diz respeito aos resultados que nós temos quando nós estamos cumprindo o Evangelho, mas se diz respeito à nossa obediência a Deus. Se diz respeito como nós estamos entre nós e Deus. Se nós estamos cumprindo o pré-requisito do culto, porque o culto é meu, o culto é seu, o culto é pessoal e transferível. O culto que eu estou falando é esse aqui, que Paulo está descrevendo. Então quando nós cumprimos com esse culto, com essa entrega, é um ato de obediência a Deus. Não é um ato apenas dos resultados que isso vai trazer. Porque senão a gente volta de novo para dentro do nosso mundo gospel, né? Porque não, vou servir os irmãos, eu vou estar aqui com os irmãos, eu vou estar por de fora não, né? Um amigo nosso que foi conversar com o pastor disse, você é minha ovelha? Não, eu sou de outra igreja. Não, então não quero tempo para você não. Mas se diz respeito a quem nós somos em Deus. Não é o resultado que nós temos ou se nós estamos servindo apenas a nossa comunidade. Ser o sacrifício vivo. Entregar o nosso corpo como sacrifício vivo. Entregar a nossa mente. Entregar quem nós somos. Se diz respeito como nós estamos andando, como nós estamos servindo, como nós estamos percebendo, como nós estamos enxergando as pessoas. Nós temos uma estrutura dentro da igreja de Cristo Salinas que é, o pastoreio fica dentro dos pequenos grupos. Mas isso não quer dizer que só o líder de pequeno grupo pode ajudar alguém, ou pode aconselhar alguém, ou pode estar junto com alguém, ou pode orar com alguém. Não vamos limitar por causa das funções.
Porque a função ela é para ajudar. A estrutura é para ajudar, a estrutura é para servir, as funções é para servir. Mas não vamos delimitar isso, porque isso não é uma, vamos dizer assim, uma obrigação de quem tem o título de líder. Porque essa palavra líder está um pouco complicada ultimamente para ser usada. Porque os parâmetros de líder que nós temos é o parâmetro do líder da organização corporativa. Né? O parâmetro que a gente tem de líder é esse, o que nós conhecemos é esse. O parâmetro de líder bíblico é o inverso. Só para dar um exemplo, o líder do parâmetro bíblico é o faxineiro da corporativa. Esse é o inverso, né? Então é aquele que serve mais. Então a função, ela não pode limitar quem nós temos que ser perante a Bíblia, perante o Evangelho. Então nossa comunidade, todas as comunidades que se dizem evangélicas, ela precisa mudar a forma de pensar, ela precisa mudar a forma de agir. Nós precisamos parar de segmentar, nós precisamos parar de separar e rotular. E compreender. Eu acho que o objetivo maior disso tudo é compreender, é entender como é que nós trabalhamos dentro da instituição. Como é que nós lidamos com a instituição. Porque ela vai sempre existir, ela tem que existir. Ela é o lugar onde facilita a comunhão. O que nós não podemos deixar é que ela mate a comunhão. A estrutura precisa servir o corpo e não o corpo a estrutura. Isso não parte só da liderança da igreja, isso parte do corpo. Porque se nós como corpo não assumimos a posição de corpo e não estamos ligados uns nos outros, não vai funcionar como corpo, vai funcionar como instituição. Vai funcionar apenas como um negócio da fé. Onde a gente mantém para a gente se reunir, onde a gente mantém para a gente celebrar a religião. Vocês estão entendendo, gente? Amém. Então Paulo, com todos os problemas que aconteciam ali na igreja de Roma, ele define no 12 ali o culto, o que precisa ser cultuado, o que precisa ser encarado como culto, o que precisa ser encarado como culto. E culto se diz respeito à nossa entrega, à entrega da nossa vida, entrega de quem nós somos para os outros, a entrega daquilo que nós pensamos por causa dos outros. Aí ele vem falando depois a respeito dos que são fracos, né? Da compreensão que nem todo mundo está no mesmo nível, para que a gente possa viver em comunidade, compreender o tempo de cada um, compreender vamos dizer assim, a palavra não é deficiência, né? Mas para você entender, compreender a deficiência de cada um, o tempo de que cada um não entendeu bem certas coisas, o discernimento de cada um, né? E a gente perceber que cada pessoa dentro da comunidade tem um nível de fé, um nível de do que foi dado a ela. Tanto que na Bíblia diz assim: a quem muito é dado, muito é cobrado. Então é porque é dado mais para uns e outros menos. Isso não quer grau de importância, gente. Isso não é grau de importância, isso é devido à função. Para exercer certos tipos de função, precisa ser dado mais. Isso não quer dizer que essa pessoa vale mais ou é maior do que alguém. E na nossa mente, a gente conseguir separar isso. Eu gosto do texto que fala sobre honra. E honrar uns aos outros. Eu confesso para você que muitas vezes eu sempre fiquei triste
com aquele negócio no dia do aniversário do pastor, aquele bolo americano enorme, né? Aquele pão americano, né? Enorme, tal, e vamos festejar do pastor e como honra. E eu ficava me perguntando, por que não tem pão americano para a irmã da comunidade que se reúne aqui? Como se ela fosse menos importante do que o pastor. Então vamos deixar de fazer para o pastor. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que nós temos que tratar todos igualmente e nivelar por cima, não é por baixo. Então, se nós podemos fazer para alguém que tem um título, nós podemos fazer para alguém que não tem. É a nossa percepção da nossa comunidade, a percepção da nossa comunidade, para falar da nossa comunidade evangélica, das pessoas. Nós precisamos perceber o próximo e encarar isso como o nosso culto. E vamos parar um pouco e pensar. Nós não estamos cultuando a Deus. Como é que nós estamos cultuando a Deus? Como é que nós viemos hoje para a igreja? E vou para o culto. Vou para o culto lá na ICS. De 5 às 7 o culto. Vou cultuar a Deus. Se nós não viemos para cá para perceber quem está do nosso lado, perceber o próximo, nos ajudar, nos apoiar, nos amar fraternalmente, pensar bem um do outro, querer bem um outro, querer o sucesso um do outro, isso não é culto. Se reunir nesse lugar, sem esse tipo de pensamento, esse tipo de postura, não é culto. Não estamos nos reunindo para culto. Não passa de uma cerimônia ou de um evento. E se o que fazemos como ação também é só pela vibe, é só porque a turma está indo, é porque é legal, é diferente, faz parecer, não é culto, não é entrega. E se nós que vamos muitas vezes para as ações e achamos que só é crente quem vai para a ação, também não é culto. É compreender, é entender, é amar, é se dar, é se doar, é apoiar. Esse é o verdadeiro culto. Estava falando ali também com o irmão Humberto do culto a respeito da própria libertação de mente. Às vezes a gente fala que é livre e nós vamos agora ser livre, vamos viver para Deus e vou dedicar minha vida só a Deus, e aí vou largar emprego, vou largar o estudo, vou largar tudo, vou entrar no campo missionário e pronto, vou viver minha vida para Deus. Mas muitas vezes estamos lá no campo missionário, mas a nossa mente não está. Nossa mente ainda está numa casa, nas coisas, no trabalho, numa carreira que nós largamos. Muitos desses ainda sempre dão o mesmo testemunho. Porque eu era médico, porque eu era juiz, porque eu era não sei o que, e larguei para ser missionário. Só lembrando, do que podia ser ou do que podia estar. Não estou aqui para julgar, mas eu acho que nós precisamos da libertação da nossa mente, porque mesmo sendo um médico ou um juiz, nós somos um missionário, nós temos uma missão. Não estou falando do chamado, porque se Deus chamar para você largar tudo e ir para outro lugar, vá, mas com sua mente livre, liberta e convicto de que é Deus que está enviando e está lhe mandando. Mas a libertação da mente, ela é muito mais difícil do que simplesmente ir para algum lugar.
Eu vejo no texto que ele fala: o que lhe foi dado. Mas uma coisa tem em comum para cultuar a Deus: a libertação de mente, entrega da mente. E você perceber que você não é um médico, você não é um juiz. Você perceber que você faz parte de um corpo, que você é membro desse corpo, tal qual qualquer um. E não importa se você está servindo com seus recursos, está servindo com a sua mão de obra, está servindo com... Mas que a gente entenda de que nós somos livres de mente. Que nós não almejamos o sucesso ou sobressair alguém. Isso é o mais importante do que simplesmente a gente pegar e ir para algum lugar. Ir para a África, logar tudo, vou para a África. Se Deus chamou, vá. Mas a libertação da mente, de quem nós somos, do que nós pensamos, é muito importante. Porque eu acho que é muito mais difícil você continuar sendo, vamos botar assim, um juiz que ganha muito bem, certo? E você dá boas ofertas para missões, é muito mais difícil do que você largar tudo e ser missionário. Não sei, eu acho. Mas eu acho que quando você vê a soma de dinheiro entrando na sua conta que você tem para tirar, é mais difícil do que você largar tudo. Não quero nem ver, vou lá pro quente. Então, a libertação da nossa mente. A libertação da nossa mente significa a libertação de quem nós somos ou quem nós queremos ser. A entrega de mente. O culto racional. Cultuar com a razão. Ofertar a razão. E deixar que Deus queira. E deixar que a gente queira o que Deus quer. A gente entender, a gente viver aquilo que Deus quer. Sonhar ou não os nossos sonhos, mas os sonhos de Deus. E aí nós vamos ser o que Deus quiser que a gente seja. Seja missionário no campo, seja um juiz ou médico. Tanto o juiz e o médico no campo ou não. Mas é segundo o que Deus tem para cada um, à medida da sua fé, aquilo que foi lhe dado. E não ser julgado dentro da comunidade por isso. Ou porque foi ou porque ficou. Amor fraternal, compreensão. Esse é o verdadeiro culto. Estar uns com os outros, perceber uns aos outros, pastorear uns aos outros, exortar uns aos outros, confessar os pecados uns aos outros. Renovar a nossa mente. A entrega do corpo, a entrega da mente, para que isso possa ser verdade, porque só assim, os evangélicos vão perceber e vão experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem essas coisas, nós não sabemos o que é a vontade de Deus. Sem a prática e a vivência do versículo 3 em diante, nós não vamos entender, nós não vamos compreender, nós não vamos viver a vontade de Deus. Não importa quantas reuniões a gente frequente, não importa quantas casas de orações a gente frequente, não importa quantos montes a gente suba, não importa quantas vezes nós fomos a Israel. Se nós não estamos mudando, não estamos tendo essa entrega, percebendo o que Paulo falou do 3 em diante, nós não sabemos o que é culto. Amém? Eu queria orar mais uma vez. E eu quero que você medite aí um pouquinho no que tem sido culto para você. Pode fechar seus olhos. Eu queria que você pensasse um pouco o que você tem vivido e vivenciado
que você tem colocado como entrega, como sacrifício, o que você tem chamado de culto, ou o que você espera. Eu quero que você medite um pouco, se você entendeu, se o Espírito Santo lhe revelou, e que Ele continue revelando. Para que você, que nós realmente venhamos a buscar essa transformação da nossa forma de pensar, essa transformação de mente, e perceber que as reuniões não são cultos, mas a nossa prática de vida cristã, que é o culto. E eu vou orar durante a minha oração, você faz a sua oração e coloca a tua vida à disposição de Deus, à disposição da comunidade, para que a gente realmente faça desse lugar um lugar de culto realmente, de lugares onde a gente frequente um culto constante da nossa vida. Senhor Deus e Pai, queremos, Senhor Deus, primeiramente agradecer, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai. E queremos, ó Deus, te pedir perdão por quantas vezes, Pai, entrarmos e saímos da igreja, de lugares, ó Deus, e não te prestarmos realmente um culto. Não perceber o próximo, não nos posicionar, ó Deus, de formas humildes. Não viver no Evangelho, ó Deus, como Tu ordenas, Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque a Tua misericórdia, Deus, se renova. E Tu és um Deus amoroso. Tanto nos perdoa como nos dá uma nova chance, Pai. E, ó Deus, queremos que Teu Espírito traga essa revelação para a nossa vida. Para que venha, Deus, a nos impulsionar, nos estimular, Deus, a mudar a forma de caminharmos, ó Deus, como igreja, a mudar a nossa forma de caminharmos, ó Deus, como comunidade, Pai. Porque temos feito, ó Deus, pouco, Pai, para a comunidade, Senhor Deus. Temos, ó Deus, percebido pouco, ó Deus, as pessoas, as necessidades uns dos outros. Temos percebido pouco o corpo de Cristo, Pai. Que não se resume só aqui nessa igreja. Nós queremos, ó Deus, nos aprofundar mais, ó Deus, na Tua palavra, nos aprofundar mais, ó Deus, no Evangelho de Jesus, para que essa palavra, ó Deus, venha lavar, Deus, que nós somos e produzir mudança no nosso coração, para que não venhamos a fazer, ó Deus, a viver o Evangelho de uma forma forçada. De serviço ou de ministério. Leva-nos, ó Deus, a um evangelho genuíno, Pai. Uma vida, meu Deus, de um evangelho genuíno. E percebermos mais, Deus, as pessoas, aqueles que nos cercam, Deus, aqueles que nos rodeiam, Pai. Queremos, ó Deus, que a Tua palavra seja verdade em nós, Pai. Queremos, ó Deus, amar, ó Deus, orar pelos nossos inimigos, pelos que nos perseguem, Senhor Deus. Ter paz com todos. Não pensar, Deus, além de nós mesmos, Pai. Aquilo que somos, não pensar além do que nós somos. Considerar o outro, ó Deus, maior que nós, Deus. Queremos, ó Deus, a postura de Cristo, ó Deus, para as nossas vidas, Pai. Para podermos, ó Deus, entregar o nosso culto a Ti. Não queremos, ó Deus, mais viver de reuniões, simplesmente reuniões. Ajuntamentos, ó Deus, sem sentido, Senhor. Mas queremos celebrar, ó Deus, juntos o Teu corpo. Queremos celebrar juntos, ó Deus, o Teu Evangelho. Queremos celebrar juntos, ó Deus, Jesus Cristo. Compreendendo, entendendo, discernindo, ó Deus, o corpo. Discernindo o corpo, Pai.
Mas assim, ó Deus, conosco. E nos dá, ó Deus, novas atitudes. Fruto, ó Deus, de uma mente renovada. Fruto de uma mente mudada. Mas assim conosco, Pai, que tenhamos, ó Deus, mais fome, mais sede da Tua Palavra. E que o Teu Espírito venha nos revelar, Pai. Não simplesmente o que está separado como capítulos, ó Deus, e chaves bíblicas, Pai. Mas queremos, ó Deus, revelação da Tua Palavra, Senhor Deus. Revelação, ó Deus, que venha de encontro à nossa caminhada, à nossa vida. A cada um, ó Deus, à medida da sua fé. A cada um, ó Deus, aquilo, ó Deus, que Tu tens, ó Deus, separado para cada um individualmente, Pai. E assim, ó Deus, fazemos parte do mesmo corpo. Caminharmos, ó Deus, na mesma direção. Com o mesmo amor. Uns com os outros, Senhor Deus. Faz assim. Eu te peço, Deus, e te agradeço. Porque nós temos a oportunidade de viver isso. Porque nós queremos, ó Deus, isso, Pai. Te pedimos, Pai, nos auxilia. Nos conduz nesse caminho. Em nome de Jesus. Amém. Gente, dá 3 avisos aqui, rapidinho. Agora não lembrou do negócio que eu esqueci. Eu falei aqui alguns domingos atrás a respeito da mudança do auditório. E o que aconteceu é o seguinte: a gente tinha 2 caminhos para trilhar. Uma era ir para a Facete, certo? O auditório, mas sem ar-condicionado, e é muito quente o auditório. Aí tinha que estar montando e desmontando o ventilador, não ficou viável. Né? E a outra opção era ir para o auditório aqui mas pela manhã. Né? E assim, nós não temos mais condições de ficar nessa sala. Está complicado, né? O arrumado, desarrumado. E aí a opção é a gente ir para o auditório de manhã. Tá? Nós vamos começar a partir do dia 28. Dia 28 lá, de manhã. Nós fizemos uma pequena enquete, mas só para a gente dar uma sondada, né? No horário. Seria 9h30 ou 10 horas para começar, terminando 11h30 meio-dia. Mas aí o que acontece? Na enquete ficou 10 horas, certo? Agora eu queria perguntar aqui para vocês: 9h30 ou 10 horas? 10. Quem quer 10 horas, levanta a mão. Só uma mão. 9h30. Aqui também hoje 10 horas. Então, gente, dia 28 a gente começa, certo? Lá no auditório 1, às 10 da manhã, tá? Vai de 10 e meio-dia. É bom também porque quem vai pro sopão, né? O mais sopa dá tempo, né? O mais sopa também tá de manhã. Tá de 7. Às 7 da manhã. E não, sopa virou café, né? É café da manhã. Mais caldo. Então, certo? Se você tiver alguém que não veio, certo? Conhecer e tal, avisa que no dia 28 nós vamos ter próximo. Eu tô aqui, mesmo horário, né? Na próxima semana. Mas a partir do dia 28, no auditório 1, a partir das 10 da manhã. Tá? Em frente ao elevador. Não, dia 28 é lá. Dia 21, né? 21 domingo que vem. 21 é aqui, mesmo horário. 28 é lá pela manhã, às 10 da manhã. Repetindo, dia 21 às 17 horas aqui. E dia 28 às 10 da manhã no auditório 1. Tá bom?